Já sabemos que cargas elétricas exercem forças entre si que chamaremos de forças elétricas. Cargas de mesmo tipo exercem entre si forças elétricas de repulsão. E cargas de tipos diferentes exercem entre si forças elétricas de atração. Vamos agora descobrir algumas outras coisas importantes sobre as forças elétricas. Vamos investigar com mais cuidado a relação qualitativa entre as forças elétricas entre dois corpos e a distância entre eles. Para isso, faremos alguns experimentos usando novamente bastões de acrílico, bastões de PVC, pedaços de seda e pedaços de panos de lã. Observamos que a força elétrica entre os bastões de acrílico com cargas positivas aumenta quando a distância diminui e diminui quando a distância aumenta. Observamos que a força elétrica entre os bastões de PVC com cargas negativas aumenta quando a distância diminui e diminui quando a distância aumenta. Se repetirmos este experimento com um bastão com cargas positivas e outro bastão com cargas negativas, observamos que também a força elétrica entre eles aumenta quando a distância diminui e diminui quando a distância aumenta. A maneira como as forças elétricas variam com a distância é uma coisa muito importante na eletricidade e que tem muitas consequências. Uma dessas consequências nós vamos investigar a seguir, aproximando bastões eletrizados de um bastão de nylon neutro. Os bastões neutros de acrílico e nylon, mesmo estando bem próximos, não se atraem nem se repelem. Se agora eletrizarmos o bastão de acrílico com uma carga positiva, vemos que ele atrai o bastão de nylon neutro quando é colocado muito próximo dele. A inexistência de cargas elétricas no bastão de nylon é verificada afastando-se o bastão carregado e aproximando do bastão de nylon um outro bastão de acrílico neutro. Substituindo o bastão de acrílico por um de PVC com carga negativa e repetindo o experimento, observamos um resultado idêntico. O bastão de nylon também é atraído por um bastão com cargas elétricas negativas, continuando neutro depois que o bastão carregado é afastado.
Os experimentos mostram que bastões neutros são atraídos tanto pelas cargas positivas quanto pelas cargas negativas. Devemos aceitar que existe alguma espécie de eletrização nos bastões neutros, apesar deles não terem sido atritados, pois eles sofrem forças exercidas pelas cargas dos bastões que foram eletrizados. Por outro lado, não podemos dizer que o bastão de nylon tem carga positiva, porque ele é atraído pelo bastão com carga positiva. Também não podemos dizer que ele tem carga negativa, porque ele é atraído pelo bastão de carga negativa. Será que o bastão de nylon tem um terceiro tipo de carga que desconhecíamos? Não será necessário supor que existe outro tipo de carga elétrica, além das cargas positivas e negativas, para explicar a atração do bastão de nylon neutro pelos bastões carregados. Vamos supor que em um corpo neutro existem cargas positivas e negativas, mas de tal maneira que elas juntas não permitem que o corpo mostre nenhum tipo de eletrização. Dizemos que as cargas elétricas positivas anulam os efeitos das cargas negativas e vice-versa. Esta é a situação do bastão de nylon antes de pormos os bastões eletrizados próximos dele. Por isso, eles não se atraem nem se repelem. Agora imaginemos que ao aproximarmos um bastão positivamente carregado do bastão de nylon neutro, as cargas positivas do bastão carregado repelem as cargas positivas do bastão neutro e atraem as cargas negativas do bastão neutro. Com isto, as cargas elétricas negativas do bastão de nylon neutro ficam mais perto do bastão carregado do que as cargas elétricas positivas do bastão neutro. Portanto, a força de atração que o bastão eletrizado faz nas cargas negativas do bastão neutro é maior do que a força de repulsão nas cargas positivas do bastão neutro, exatamente porque as negativas estão mais perto do bastão eletrizado do que as positivas. Por este motivo, o bastão neutro é atraído pelo bastão com cargas elétricas positivas. A mesma explicação pode ser dada para a atração de um bastão de nylon neutro por um bastão com cargas negativas. Neste caso, são as cargas elétricas positivas do bastão neutro que ficam mais próximas do bastão carregado. Será que a explicação que demos é boa? Será que as suposições que fizemos são corretas? Acreditamos que sim, por dois motivos. O primeiro é que nenhum fato até hoje observado mostrou que estas explicações estejam erradas. O segundo é que estas explicações e suposições, que permitem entender um número imenso de fenômenos, além do fenômeno de atração dos bastões neutros. A atração de corpos neutros por corpos eletrizados é mais fácil de observar quando os corpos neutros são leves. Por exemplo, uma bolinha de isopor leve neutra pendurada em um suporte por fios leves é atraída com grande facilidade por um bastão eletrizado. Por este motivo, a atração de bolinhas neutras suspensas serve como uma indicação de que há cargas elétricas por perto. Um objeto ou aparelho que indica a presença de cargas elétricas é chamado de eletroscópio. Podemos, portanto, usar uma bolinha de isopor neutra pendurada em um fio leve como um eletroscópio. De fato, este será o eletroscópio que estaremos usando nos experimentos a seguir.